custo de vida em Belo Horizonte, medido pelo IPCA-BH, acelerou na última quadricemana para 0,05%. Os preços da gasolina comum e do automóvel novo contribuem para a alta da inflação. Para explicar melhor estes números e o impacto no bolso do consumidor, nós vamos conversar agora com o economista da Fundação IPEAD, Diogo Santos. Diogo, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde, Patrick. Eu que agradeço o convite. Diogo, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse quais são os principais resultados desse estudo. Certo. A gente acompanha a inflação em Belo Horizonte semana após semana e agora, nesse início de setembro, o que as pesquisas mostraram é que a inflação voltou a subir um pouquinho em Belo Horizonte. Foi uma subida de 0,05%. E isso depois de 2 meses de queda. A inflação em BH, o IPCA, ele caiu em julho e caiu em agosto. Em boa parte, essas quedas anteriores se deveu à redução, ao retorno do preço da passagem de ônibus para R$ 4,50. Mas tem outros fatores também que, por exemplo, agora estão ajudando a fazer com que a inflação não suba tanto, que é, apesar desse pequeno aumento agora em setembro, tem algumas boas notícias. Como, por exemplo, no caso da alimentação. A alimentação ela é medida na inflação de 2 jeitos. Tem a alimentação na residência, o custo da alimentação na residência e o custo da alimentação fora da residência, ou seja, em bares e restaurantes. E a inflação na residência tem apresentado, a inflação da alimentação na residência tem apresentado nos últimos 2 meses uma trajetória de queda. E isso se refletiu agora também no início de setembro. Continua uma trajetória de queda do custo da alimentação na residência. A novidade desse início do mês é que também a alimentação fora da residência, sobretudo a refeição em restaurantes, ela também agora apresentou uma queda. Apesar de as bebidas em bares e restaurantes estão apresentando uma trajetória forte de alta já há mais de um mês. Diogo, boa tarde, seja bem-vindo de minha parte aqui ao Jornal Band News Minas, segunda edição. Quem fala com você é Gabriele Álvares. De que forma essas variações que têm acontecido pesam no bolso do consumidor? Como é que as pessoas devem se atentar para esses dados, né? Qual que é a importância de saber sobre essas pesquisas, de saber como é que tá essas variações e de que forma isso efetivamente pesa no bolso da população? Sim. Primeiro, boa tarde, então, Gabriele. Bom, é muito importante acompanhar essas informações porque elas dizem respeito à nossa capacidade de arcar ou não com as despesas que nós temos no dia a dia, né, da nossa vida. Então, a inflação, ela mede esse custo de vida. E como todos nós estamos vivendo, nos últimos anos, a gente teve um aumento muito forte do custo de vida no Brasil, ou seja, a inflação estava subindo. E não só em um mês, mas mês após mês, as pessoas estavam indo ao sacolão, ao açougue e vendo os preços subindo. Ou seja, isso gera uma dificuldade das famílias saberem qual vai ser o custo que elas vão arcar no mês seguinte. Quanto que vai custar a minha alimentação no mês seguinte, se todo mês está subindo mais? Então, nessa fase que nós estamos vivendo agora, em que, sobretudo, o custo da alimentação está mais controlado, inclusive a alimentação na residência, como eu disse, com essa trajetória de queda, isso dá às famílias uma maior tranquilidade para fazer o seu planejamento do seu gasto no próximo mês, o que pode ser gasto, o que não pode ser gasto, porque agora esse custo está mais estável, ou seja, não está subindo mês após mês como aconteceu anteriormente. Então, esse acompanhamento ajuda nisso. E o que nós estamos percebendo, inclusive com outra pesquisa que nós realizamos aqui no IPEAD, que é o índice de confiança dos consumidores em Belo Horizonte, esse índice também tem subido. Agora, desde que a inflação começou a cair, a percepção das famílias, dos entrevistados em relação à economia tem também demonstrado uma melhora. Ou seja, as pessoas estão mais confiantes que a inflação está mais controlada e que o emprego, que é outro fator que nós acompanhamos, também está apresentando um cenário de melhora, ou seja, as pessoas estão percebendo uma melhora no cenário do emprego no país, o que também reflete essa tendência de queda nos últimos meses, no último mês, sobretudo, da taxa de desemprego no nosso país.
Para os próximos meses, agora para essa reta final do ano, a tendência é ficar nivelado nesse patamar? Pode ser que tenha alguma oscilação para mais ou para menos? Sim, Patrick. Nos próximos meses, ó, que nós já tivemos agora uma contribuição de segurar a inflação, que foi a volta do preço da passagem para 4,50 de ônibus, que agora não vai ter mais. Então, isso que ajudou muito a puxar a inflação para baixo em julho e agosto, não vai ter mais. Por outro lado, nós já tivemos alguns reajustes importantes que estavam puxando a inflação para cima, que também já passaram, como, por exemplo, da energia elétrica, mas também do IPVA, do IPTU, dos planos de saúde, que foram reajustes que já foram realizados, que pressionaram a inflação para cima e que também já passaram. Então, agora, nós podemos esperar que movimentos muito bruscos na inflação, provavelmente nós não teremos daqui para o final do ano, dado essas tendências atuais do que nós já tivemos, nós já passamos. Ou seja, a população, nesse momento, pode esperar que a inflação possa subir um pouquinho, como já subiu agora no início de fevereiro, mas talvez a gente não vai ter mais movimentos bruscos de subidas muito repentinas na inflação, dadas as condições atuais, porque como nós estamos vivendo, por exemplo, uma guerra que impacta a economia mundial, a depender do que acontecer, pode ter uma mudança muito forte que acabe puxando os preços para cima, mas nesse momento isso não está presente, portanto a gente pode esperar que mesmo que a gente não tenha quedas muito fortes na inflação, também não tenhamos subidas, surpresas negativas também muito fortes. Agora, Diogo, uma última questão para a gente encerrar a nossa entrevista. Quais são as principais dicas para que os consumidores consigam lidar com essas variações, para que consigam bancar ali as contas básicas, não fazer dívidas? Quais são as principais dicas para que as pessoas consigam efetivamente controlar as suas finanças? Sim. Olha, Gabriele, primeiramente a pesquisa, né? A pesquisa de preço ela é muito importante, porque a queda do preço, um alimento cai um preço, outro alimento também cai, mas não quer dizer que cai uniformemente em todos os estabelecimentos, não é? Então, é importante, sim, sempre manter essa prática, que já é uma prática do brasileiro, né, que sabe controlar as suas contas, que é fazer a boa pesquisa sempre que vai fazer as suas compras diárias. E a outra questão, em relação às dívidas, ao endividamento, é sempre muito importante dar um jeito, dar uma organizada nas suas finanças, sempre olhando quais despesas, quais dívidas podem ser quitadas mais cedo. E sempre vale a dica do cartão de crédito rotativo, que é um debate que está acontecendo no Brasil atual. Existem propostas, né? A Câmara dos Deputados, inclusive, apresentou e aprovou uma medida que está em discussão quanto que vai ser, mas nesse momento de que reduz a taxa de juros do cartão de crédito rotativo. Quem já entrou no rotativo sabe que é uma taxa de juros muito alta, então sempre é bom reforçar. Não pagar a fatura do cartão de crédito abaixo do valor integral, ou seja, pagar sempre que for possível, pagar o valor integral para não entrar numa taxa de juros muito alta que acaba comprometendo o seu poder de compra, o seu orçamento em relação às outras despesas que todos nós temos que arcar todos os meses. Nós conversamos com o economista da Fundação IPEAD, Diogo Santos. Diogo, obrigada, viu, por atender a Band News FM. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um abraço para vocês. Obrigada, Diogo. Agora